Olá a todos, meu nome é Denis, sou um dos novos colaboradores do portal Cooperate e em primeira participação eu vou falar sobre o VirtualBox. Deixa eu abrir aqui o site do VirtualBox para a gente visualizando. Aqui, VirtualBox, aqui, essa barrinha para cá para não esconder. Ok. Antes de falar do VirtualBox, para já estar exibindo para vocês, eu queria falar um pouco sobre virtualização. Basicamente existem dois tipos de virtualização. A virtualização completa, onde os itens serão virtualizados, como placa de rede, HD, placa de vídeo. E a virtualização em paralelo, onde os recursos do computador principal são compartilhados com os computadores virtuais. Então, vamos lá. O VirtualBox permite criar ambientes virtuais, criar computadores virtuais dentro do seu computador principal e executar ao mesmo tempo que o sistema operacional, o sistema principal que você tem na sua máquina. Então, basicamente é isso. E quando a gente pensa em virtualização, existe uma segmentação da virtualização. Você tem ali o segmento que é o segmento corporativo, você tem um segmento que é o segmento desktop ou de uso pessoal. O segmento corporativo você tem que pensar que você vai colocar um software onde você tem uma alta demanda, uma alta requisição ali. Não pode parar, não pode desligar, enfim. O VirtualBox não é recomendado para isso. Ele é recomendado para fazer a virtualização em desktop. Eu preciso, no meu caso, eu estou com o Ubuntu 12.04, eu preciso abrir o Internet Explorer. Ao invés de eu ter que ficar instalando o Wine, aquela confusão toda, eu particularmente acabo já tive muitos problemas com o Wine, enfim. Para mim é mais fácil eu instalar uma máquina, porque eu tenho uma licença parada do Windows Home Edition, por exemplo. Então, eu criar um computador virtual utilizando o VirtualBox, instalo esse Home Edition parado, essa licença parada que eu tenho, que está aqui largada, e aí eu posso passar a utilizar o Internet Explorer dentro do computador Windows que está dentro do meu Linux, entenderam? Então, você pode criar computadores virtuais de uma forma muito prática, muito simples. Porque existe uma técnica que o pessoal até usava há muito tempo atrás, que é a coisa de fazer dual boot. Eu uso dual boot. Mas é porque eu trabalho com Linux, trabalho com Microsoft, com Windows no caso, trabalho também com SX, enfim. Então toda hora, por exemplo, voltando àquele exemplo, se eu precisar abrir o Internet Explorer, eu teria que desligar, no caso, minha máquina Windows, entrar no Windows, desligar a máquina Linux, entrar no Windows, fazer a utilização que eu teria que fazer, desligar o computador de novo, religar ele de novo e entrar no modo Linux. Para assim trabalhar o resultado das informações que eu trabalhei dentro do ambiente Windows. Quer dizer, eu vou ter uma perda de tempo muito grande. Desse jeito, é muito mais prático, porque está ali na tela. É só eu mudar de janela, que eu já estou trabalhando com Windows. Eu mudo de janela de novo, estou trabalhando com Linux. Eu mudo de janela, estou trabalhando com Windows Server. Eu mudo de janela de novo, estou trabalhando com SX. Então, quer dizer, você tem aí uma facilidade muito grande. É distribuído na licença GPL2, que é recomendado para o uso pessoal. Caso você queira colocar ele numa empresa, o que eu não recomendo, depois eu vou explicar, você pode entrar em contato com a Oracle e aí você vai trabalhar toda a questão de licenciamento, sem problema nenhum. Mas para o uso residencial, tranquilo, tanto do VirtualBox como também do Extension Pack. O Extension Pack são alguns recursos adicionais que o VirtualBox tem, que pode ser adicionado. E esse licenciamento também é para uso pessoal. Por que eu não recomendo ele num ambiente corporativo? Pelo seguinte motivo. Você tem lá o seu equipamento. No caso, vamos pensar assim, tem o seu servidor. Aí no segundo momento você teria o seu sistema operacional. Aí no terceiro momento você teria o VirtualBox. Quer dizer, ele está no nível mais alto. Então, o desempenho final das máquinas virtuais não vai funcionar, mas você vai ver que ele tem um desempenho um pouco mais lento. Em comparação, se você ter um sistema operacional próprio para gerir a virtualização. Nesse caso existe, por exemplo, o Hyper-V, que muita gente não sabe. O licenciamento dele é gratuito, existe o Hyper-V Server 2008 R2 disponível. Você tem aí o Proxmox, que vai trabalhar tanto com virtualização em paralelo, como em virtualização completa também. Software livre também, é open source. Você tem aí aquela famosa empresa VMware,
grande VMware desde o começo, que ela já vem trabalhando com essa questão de virtualização. Você tem aí a VMware. Tem os seus produtos para segmento corporativo. Essa é a minha recomendação. Não recomendo você colocar o VirtualBox em ambiente de produção, em empresa mesmo. Eu vou levantar, eu tenho uma empresinha ali. Não recomendo, não vai ficar legal, não vai te atender. Os recursos para você gerir essa virtualização não são os recursos completos, todos que você precisa. Enfim. Pensando aqui no VirtualBox, né? Vamos voltar nele aqui. Vamos fazer a instalação dele. A parte de downloads. Como vocês observaram aqui, eu estou usando o Ubuntu. Qual Ubuntu? Vamos conferir. Estou usando aqui o Ubuntu 12.04, a versão de 64 bits. Vou fechar aqui. Então, vamos lá. Na parte de downloads, VirtualBox 4.2 para Linux Hosts. A minha versão é 12.04, o meu pacote de 64 bits. Tá aqui. Porque eu já fiz o download, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. No download adicional que eu faço é o seguinte, eu uso aqui o Extension Pack. Lembrando, primeira coisa, o VirtualBox para os sistemas principais, para o sistema principal ele é compatível com o Linux, o Windows e o OS X. Da mesma forma também para as máquinas virtuais que vão ser criadas, você pode trabalhar com a máquina virtual Linux, você pode trabalhar com a máquina virtual em Windows, você pode trabalhar com a máquina virtual OS X. Ele é bem cross, assim, ele é bem multiplataforma, tá? Bom, o Extension Pack não é um aplicativo da base do sistema, ele é uma extensão do VirtualBox. E aí ele vai ativar, por ser alguns pacotes proprietários, ele vai te dar o suporte para USB 2.0, por VirtualBox RDP e também a possibilidade de fazer boot PXE pela rede. Muito interessante. Eu já fiz o download desses dois pacotes. Vou fechar aqui a página. Deixa eu dar uma conferida aqui onde é que eles estão. App. Tá todo mundo aqui, ó. Então vamos fechar aqui. Vamos instalar ele. Então, vamos lá. Você vai ter 1 milhão de documentações na internet falando sobre a instalação do VirtualBox. Instalação pela central de programas do Ubuntu, instalação via linha de comando, instalação via apt, via PPA, via não sei o que. Enfim, eu gosto de trabalhar assim, mesmo porque também em salvar, eu gosto de ter o pacote na mão. Então eu gosto de salvar os pacotes que eu vou usar e depois fazer a instalação. Então ele estava lá na parte de downloads, na parte de app. Vamos dar uma... Onde é que eu estou aqui? Joia, então vamos lá. Downloads. Cadê? App. O camarada aqui, ó. Vamos lá. Então vamos lá. Sudo dpkg -i VirtualBox 4.2 underline 4.2.0 traço 80737. Opa. Ubuntu. Precise. md64.deb. Pronto, a instalação dele é muito rápida. Não é nada sobrenatural. Uma vez instalado, a gente tem que adicionar o nosso usuário, porque durante a instalação ele cria o grupo VBox Users. Como nós vamos usar aquele Extension Pack, que é para fazer acesso a portas USB 2.0, por exemplo, eu preciso que o meu usuário esteja dentro do grupo VirtualBox, do VBox Users, porque senão eu não vou ter permissão de acesso às portas USB. Então, nesse caso, a gente faz o seguinte: sudo add group. Desculpe, pessoal. Denis VBox Users. O usuário Denis já é um membro do VBox Users. Então, até então, ok. A gente pode sair. Vamos localizar ele aqui. VirtualBox.
Bom, essa é a telinha do VirtualBox. Antes da gente começar a criar uma máquina virtual, vamos criar uma máquina virtual, vou mostrar para vocês as peculiaridades do sistema aqui, para vocês entenderem a parte de configuração. Aqui, preferências. Mas a parte geral está te mostrando aonde que ficam salvas as máquinas virtuais. Que depois a gente vai ver quais são, quando a gente cria uma máquina virtual, que arquivos são criados, né? E onde eles são salvos. Então já sei que fica aqui dentro da minha pasta pessoal mesmo. A questão da entrada é o seguinte: quando você executa a máquina virtual, entre aspas, ela vai roubar os recursos de teclado e mouse. Uma forma de você avisar assim, ó, máquina virtual, eu quero de volta o teclado e o mouse para poder usar aqui na máquina principal, no sistema principal. Aí você programa aqui uma tecla. Eu tenho programado aqui o Alt aqui da direita. Atualização uma vez por mês. Não precisa. O idioma padrão ele já pegou direto. A tela, como que você vai ser exibido isso daqui, como vai ser exibida a máquina virtual. A questão de rede, para você, isso aqui é que te permite criar ambiente virtual de rede. Digamos que você quer criar aí um servidor, mais algumas estações de trabalho. E não quer que eles tenham, que eles fiquem dispostos à sua rede, ou com a cara direto para a sua rede principal. Você pode criar um ambiente só entre eles ali, só entre as máquinas virtuais. É aqui que você vai trabalhar com isso. As extensões é exatamente aonde entra o Expansion Pack. Deixa eu adicionar ele já de uma vez. App. Vamos abrir. Sim, eu quero instalar. Bom, olha só, vocês lembram que eu falei do licenciamento, né? Ele está informando vocês do licenciamento. Está pedindo a minha autenticação. Já foi instalado. Caso você precise fazer alguma configuração de proxy para o VirtualBox ter acesso ao proxy, está aqui na tela. Bom, uma vez as configurações básicas já tiverem sido feitas, agora a gente pode partir para criar uma máquina virtual. No meu exemplo eu vou usar o Windows 8, porque vi notícias de lançamento, toda aquela coisa toda, só que eu não cheguei a instalar e não tenho interesse ainda em instalar na minha máquina de uma vez. Eu quero ver de qual é que é do sistema primeiro. Então nós vamos criar uma máquina que ela se baseia em Windows 8. Como vocês podem ver, o VirtualBox permite criar computadores virtuais com os mais variados tipos de sistema. Vai desde Microsoft, Linux, OS X, Solaris, BSD. Então, no caso, eu vou criar um Windows 8. Está escrito certinho, Windows 8.32 mesmo. Não, quero Windows 8. A gente parte para o próximo passo. Questão de recursos, né? Por exemplo, a gente tem que ter em mente que não adianta você querer criar 500 computadores virtuais, sendo que o seu hardware não vai conseguir executar todos ao mesmo tempo. Há de ver que tem máquina que vai conseguir executar ao mesmo tempo, junto com o seu sistema principal, uma máquina virtual, por exemplo. No caso, eu vou configurar ela aqui com 1 GB de RAM. E vamos entrar agora na parte de disco, os HDs, né? Os HDs, o disco rígido virtual, o HD virtual da máquina. A gente pede para criar um novo. Como observado, o VirtualBox é compatível com esses formatos de arquivo. Eu sugiro, você trabalhando somente no VirtualBox, como eu já expliquei, de não colocar em empresas, esse tipo de coisa, você trabalhar diretamente com o arquivo de imagem do VirtualBox direto. Então a gente pode ir para o próximo passo. Isso daqui é um ponto que deixa a galera sempre perdida, meio sem saber. Dinamicamente alocado. É quando você cria seu HD virtual e aos poucos ele vai consumindo o recurso desse arquivo, vai crescendo aos poucos. À medida que você vai usando a sua máquina virtual e vai consumindo memória de armazenamento da sua máquina virtual, é aí que esse arquivo vai crescendo. Em contrapartida, eu posso trabalhar com um tamanho fixo, determinar assim, olha, não, o meu HD virtual vai ter 100 GB, 200 GB. Tem que se lembrar em conta que, quando você pede tamanho fixo, ele vai criar o arquivo, ele vai fazer o processo de criar o arquivo do tamanho que você informou. Nisso, primeiro, que você demora um pouco para criar, você tem uma certa vantagem quando usa o tamanho fixo,
porque em tese ele é um pouquinho mais rápido do que o dinamicamente alocado. Eu não recomendo, por questões seguintes. Se eu precisar aumentar ou diminuir esse tamanho, esse HD virtual, eu vou ter problemas, porque vai me dar muito trabalho, eu vou ter que fazer uma série de procedimentos para aumentar e diminuir, ou diminuir esse arquivo, esse HD. Então, em questão de manutenção, você despende muito tempo. Enquanto você trabalha com dinamicamente alocado, você só vai consumindo aos poucos. Né? Você não consome tudo de uma vez, no caso. Você não aloca o espaço todo de que você precisa de uma vez. Então, a gente deixa dinamicamente, é sempre recomendado dinamicamente alocado. E ser feliz, porque depois a manutenção do dinamicamente alocado é muito mais simples do que a manutenção do tamanho fixo. Então, a gente vai usar o dinamicamente alocado. Eu vou informar o tamanho que eu quero. Vou colocar aqui 50 GB, por exemplo. Vamos deixar só 25, porque não precisa mais do que isso. Peço para criar. Ele já criou a minha máquina. Está prontinha. Já me fala aqui esses recursos disponíveis. Na parte de configurações da máquina, é aqui que é o cerne do negócio. Qual é o tipo de sistema, como é que ele vai conversar com a minha máquina, com a máquina hospedeira, com a máquina host, né? Esse computador, o Windows 8, como é que ele vai interagir com a máquina real. O sistema, aí já mexendo nos comportamentos da máquina virtual, sistema de boot, a ordem de boot que eu quero trabalhar, se é um processador com 2 núcleos ou não para trabalhar com 64 bits, no caso trabalhando só com 32, e aqui habilitar o suporte à virtualização dos processadores mais novos que tem hoje. Na parte de monitor, um dos recursos do VirtualBox é a virtualização da placa de vídeo e habilitar recursos 2D e 3D. O que vai consumir muito da sua máquina hospedeira, o que eu acabo não recomendando. Por exemplo, daqueles 1024 megabytes que eu reservei da memória RAM para a máquina virtual, ele vai pegar 128 megas e transformar em memória de vídeo. Eu acho que não há necessidade. Eu trabalho só com 16, que eu acho que ainda está demais. Essa função de tela remota é amarrada com aquela função do Extension Pack. Te permite fazer acesso remoto à máquina virtual. Mas vamos separar isso daqui. Não significa que, se eu deixar isso desabilitado, que o RDP depois da máquina do Windows 8 instalado não vai funcionar. Ele vai funcionar, porque é uma função do Windows 8. Aqui esse RDP é para poder, digamos, criar a máquina na linha de comando, executar a máquina na linha de comando, mas eu preciso instalar, eu preciso ver a instalação, fazer aquele processo de instalação. É aí que entra esse suporte remoto. Eu posso pegar e fazer o acesso remoto através da máquina no modo prompt dela, vamos dizer assim, né? Então, essa função é extremamente útil. O pessoal não conhece. O Wagner tem o Wagner lá no portal, ele tem um post sobre o VirtualBox muito bacana, que é só baseado em linha de comando. Você criar um servidorzinho em linha de comando. É muito bom esse post. Eu recomendo demais a leitura dele. Eu deixo o link para vocês desse post. Na questão de armazenamento, você está vendo aqui a minha controladora SATA, que eu tenho aqui o meu HD, que eu tinha criado. Minha unidade de CD está vazia. Eu posso trabalhar diretamente com a minha unidade de CD física, ou eu posso apontar, como eu vou fazer agora, para buscar um arquivo ISO. Eu vou abrir. Parte de áudio, deixar o áudio habilitado. Agora, a parte da rede é interessante. Por quê? Trabalhando no modo NAT, é como se o meu computador principal fosse um roteador. E aí ele vai dar IP, vai liberar acesso à internet, vai fazer um forward. Se eu trabalhar em modo bridge, eu vou estar colocando a minha máquina virtual de cara para a minha rede principal. É como se eu tivesse realmente pegado uma máquina, colocado ela, ligado ela com monitor, teclado, mouse, né? Ela sem sistema operacional, conectar o cabo de rede dela direto no meu switch principal, por exemplo. É a mesma coisa, ela está diretamente na rede.
Se você precisar colocar portas seriais, se sua máquina principal tiver portas seriais para oferecer às suas máquinas virtuais, você pode habilitar. Aqui tem a questão do USB, que eu tinha falado, que é uma função do Extension Pack. Só para você ver aqui no sinalzinho de mais, ó. Todos os meus itens USB conectados agora estão disponíveis. Logo, eu poderia adicioná-los, o que não vem ao caso. E aqui é a pasta de compartilhamento. Por exemplo, digamos que eu tenho algum arquivo na minha máquina principal e preciso mandar para a máquina virtual. Eu não preciso ir na máquina virtual, acessar o meu compartilhamento da máquina principal e pegar o arquivo. Eu posso fazer isso diretamente. Fazer assim, ó, eu quero que essa pasta esteja disponível para ele lá dentro. Na hora que você abrir, no caso o Windows, lá no gerenciador, na parte do meu computador, você vai ver lá que vai ter uma unidade de rede montada, que é a pasta compartilhada. Isso é automático. Isso facilita muito a vida da gente. Bom, a máquina principal, a máquina virtual, já está configurada. Basta a gente iniciar e ver a execução dela. Agora já iniciamos a instalação do Windows 8 no nosso computador virtual. Vamos aguardar aí os procedimentos de instalação. Aqui já está disponível. Vamos ver o mouse aqui. O nosso mouse já perdeu. Não, ainda não. Está aqui. Vamos avançar. Mandar instalar. Dizem que o Windows 8 ficou muito bom, né? Tem o principal motivo é aquela coisa da tela Metro, né? Que são aqueles arranjos parecidíssimos com o do celular do Windows Phone, aquela coisa toda de botõezinhos, estilo um smartphone. Eu entendo assim. Ficou interessante. Eu imagino que seja prático pra caramba aquilo ali durante o uso. Vamos colocar a chave aqui. É o seguinte, pessoal, esse Windows aqui, esse Windows 8 é o Release Preview. Então, na página lá da Microsoft, para vocês baixarem, eles já vão dar também a chave. Então, não se preocupe, porque a chave está disponível lá, viu? Não precisa ficar, vou copiar. Não precisa ficar desesperado, não. JN6P. Eu tenho que falar, porque senão eu fico perdido aqui. Espera aí. RFTV. Sem contar que eu conheço pessoas que sabem chaves de Windows assim, de cor e salteado, que chega a ser surreal, mas enfim. PF, vamos avançar a instalação. Aceito. Quer fazer a instalação personalizada. O nosso HD de 25 GB que a gente definiu. Vamos avançar. E iniciou a nossa instalação. Pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, eu já vou pular para o final, tá? E aí a gente vai fazer as considerações, ver o processo final, ver alguns outros recursos do VirtualBox. E aí a gente vê como é que ficou o Windows. Vamos dar uma pausa aqui. Pronto, pessoal. Como a gente pode ver, o Windows já foi instalado. Já reiniciei aqui. Pois uma vez que você entra no Windows 8, você tem essa tela. Ficou realmente muito bonito. O sistema está com uma cara bem parecida com o telefone celular. Bacana demais. Se a gente tiver falta, sentiu falta da área de trabalho, ela está aqui. Vamos observar aqui. Olha só que belezura, hein? Muito bacana. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos gerenciar aí para ver. Vamos ver como é que está o meu consumo aqui dos meus recursos. Vamos ter uma ideia. 1 GB de memória, processamento tá altinho, né? Tá bom. Bom, uma vez que você instala a sua máquina virtual, seja ela Windows, Mac, Linux, enfim, é interessante que você instale os drivers
esses supostos drivers da sua máquina virtual, que a gente chama aqui de instalar os adicionais, os addictions. Então vou requisitar essa instalação para melhorar o desempenho da minha máquina virtual. Ele já monta para você a instalação desses addictions. Deixa eu mandar instalar aqui. Sim. Vamos executar aqui para a gente ver. E aí a gente obter um melhor desempenho com essa máquina virtual. Está aqui atrás. Next, next. Vamos aguardar a instalação. Da Oracle, confirmo. Pode instalar. Bom, a tela dá uma piscadinha, nada fora do padrão. Vamos reiniciar para ver. Será que a gente vai ser agraciado com alguma tela da morte? Instalação de driver. Uau! Desde o Windows XP, travas em máquinas, se observava muito problema de instalação de driver, problema de memória com endereçamento inválido e HD com problemas de setor. Normalmente tela azul aparece por causa desses fatores, normalmente. A máquina virtual certinha. Olha só, pessoas. Não tem ninguém não. Não tem ninguém não. Não, cancela. Vamos voltar lá para a nossa tela principal aqui, tela de trabalho. Eu só quero, pessoal, não quero estender demais não, porque a minha intenção aqui é mostrar o VirtualBox e nem tanto o Windows 8. Porque é a primeira vez que eu instalo ele e vejo ele funcionando, esse tipo de coisa. Então sou só curioso com algumas coisas. Porque como eu já instalei os addictions, os adicionais, então já deve ter instalado alguns drivers. Ah, exatamente. VirtualBox Graphic. Exatamente, era isso que eu queria ver. Bom, outras funções interessantes, vou mandar desligar minha máquina virtual aqui, com a telinha pequena, configurações, desligar, vamos desligar a máquina. Tem uma função interessantíssima que é o seguinte, que eu vou até mostrar para vocês como é que eu fiz para poder agilizar o vídeo, tá? Então, por exemplo, eu posso perfeitamente pegar essa máquina virtual que está prontinha, que esteja funcionando, e eu quero passá-la para um amigo meu, testar também. Eu posso vir aqui em arquivo, exportar a máquina virtual. Eu exporto a máquina virtual, escolho onde eu vou salvar ela, sem problema, já tem um arquivo ali. Quando eu criei essa máquina virtual, vamos ver aqui uma coisa. Quando eu criei essa máquina virtual, ela veio para essa pasta. Ela aqui dentro. Então ele cria esses arquivos aqui, o VBox, que é basicamente as configurações da máquina, e aqui o HD. Lá dentro da máquina virtual, ela sendo executada, eles me falavam que era um HD de 25 GB. Só que meu HD realmente consumiu até agora 7.2. Então não preciso me preocupar. Quando você exporta a máquina, ela cria um único arquivo, um arquivo compactado, que fica mais fácil de operar, fica mais tranquilo. Então aqui você pode depois perfeitamente vir e importar essa aplicação. Eu escolho a importação, está aqui na minha mão. A máquina virtual já vai estar disponível dentro do VirtualBox de novo. Vocês lembram aquele segredinho que eu tinha falado para vocês, da tela remota, que o pessoal não sabia, não sabe de qual é que é? VirtualBox é cheio de segredinhos, é ótimo. E à medida que você vai usando, você vai descobrindo esses segredos e vai buscando informações com o pessoal na internet, enfim. Então vamos lá. Monitor, a tela remota. Vamos mudar essa porta aqui. Eu quero a porta 5001. Ok. Vamos fechar aqui o VirtualBox. Só conferir qual que é o meu IP. É 104, né? Então aí, eu quero saber o seguinte, ó, isso aqui agora é um bonus track do VirtualBox, tá, pessoal? Vamos lá. Eu quero
trabalhar na linha de comando? Então, vamos lá. Eu vou usar o comando vbox manage, como diz um outro. Você tem um cargalhão de função disponível para você aqui. Mas basicamente é isso daqui, ó. vbox manage list vms. Opa, aqui é o Windows 8, né? Então eu vou usar o comando que liga a máquina virtual. vbox headless -s Windows 8. Olha só, a minha máquina virtual. Aquela máquina virtual do Windows 8 que tinha ligado, desligado, instalado addictions, não sei o que, bonitinho. Ela já está sendo ligada. E ela está sendo respondida na porta 5001. Por que você está falando dessa porta 5001? O que tem a ver a porta 5001? Vai de ladinho aqui. Vamos pegar o nosso cliente RDP. Criar uma nova conexão. Qual que é o meu servidor? 192.168.1.104, que é o nosso IP da minha máquina principal, né? 2 pontos, aquela porta 5001. Denis, mas o que é isso que você está fazendo, rapaz? Vou colocar na tela 800 por 600, eu acho que vai ser suficiente. Vamos dar um bit aqui para ficar bonitinho, bonitinho. Vamos mandar conectar. Oh my god, não é que funciona? Olha isso, pessoal. Eu estou fazendo um acesso RDP à minha máquina virtual. E assim eu consumo menos recursos e obtenho um melhor desempenho da minha máquina virtual. Se eu tiver que simular, por exemplo, um servidor, por exemplo, você é uma mão na roda. Eita, Bing, que usa nossa foto bonitinha, hein? Bacana esse recursinho, né? Aqui eu fecho. Está aqui sendo executado. Sem problema nenhum. Cadê? Aparece isso. Apareceu. Aqui. Posso mudar, desligar, ligar. Ó. Posso fazer tudo. Voltar aqui a usar o iniciar bonitinho. Todos esses recursos aí disponíveis da mesma forma. Bom, pessoal. Espero ter conseguido demonstrar para vocês essa ferramenta. Espero que tenham gostado. E ficamos até uma próxima. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Até mais.